Muito bem, a gente segue aqui. O Partido Liberal do ex-presidente Jair Bolsonaro decidiu transformar a CPMI, que apura os ataques do dia 8 de janeiro, que deve ser instalada amanhã no Congresso, inclusive, como o principal palanque de oposição ao governo do presidente Lula. O comentário é do nosso analista Gustavo Uribe. Vamos ver agora. O PL foi quem sugeriu a criação da CPMI do 8 de janeiro e, como é tradição, pretende estar à frente dela. Hoje o nome favorito é Alexandre Ramagem, que esteve à frente da ABIN durante a gestão de Jair Bolsonaro. Chegou a ser indicado, inclusive, para a Polícia Federal, mas foi barrado pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Só que hoje a base governista é maior e essa vontade do PL pode ser impedida. Por isso, Valdemar Costa Neto, presidente nacional do partido, teve uma conversa com Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e decidiu, neste momento, indicar uma tropa de choque bolsonarista para a CPMI do 8 de janeiro, já que dificilmente o partido estará à frente da comissão parlamentar. Nomes mais ligados a uma tendência ideológica, ao bolsonarismo, e não nomes moderados. A lista que foi elaborada pelo PL traz Alexandre Ramagem, como eu disse, Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, e também André Fernandes, aquele autor da CPMI do 8 de janeiro, mas investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Da parte do Senado Federal, dois nomes ideológicos. Primeiro, Jorge Seife, que foi secretário da Pesca durante a gestão de Jair Bolsonaro, eleito por Santa Catarina. E Magno Malta, também aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro, eleito pelo Espírito Santo. Com essa tropa de choque, o PL pretende transformar a CPMI do 8 de janeiro em um palanque político para desgastar a imagem de Luiz Inácio Lula da Silva. A tendência hoje é que o PL apoie o nome de André Fufuca, que é do PP do Maranhão, nome de Arthur Lira, que pode estar à frente da comissão parlamentar. Vamos ao debate, então. Eu sigo com o Vinícius Poit, o Lênio Streck, o Alessandro Soares e o Armando Matos Júnior. Vou começar dessa vez com você, Poit. A polarização vai atrapalhar os trabalhos da CPI dos atos de 8 de janeiro? Eu quase ouso responder, como não? Como não? Acho que é difícil da gente discordar nesse tema, né? Antes até de escutar meus colegas, estou arriscando aqui. Mas isso atrapalha demais. A gente acabou de dizer que a polarização e que o extremismo atrapalha em praticamente tudo. Eu não sei aonde ajuda, além dos próprios interessados no tema. O próprio trabalho da oposição, e me coloco aqui no campo mais da direita, no campo que se eu tivesse lá estaria na oposição ao governo, se colocar a tropa de choque bolsonarista, gente, vai ser uma cassação de like. Se existe isso, é caçar like, vai ser uma espetacularização da política, um querendo fazer o vídeo melhor que o outro. Que coloquemos deputados que vão com fatos, argumentos duros, confrontem, sabe? Deputados de direita que façam uma oposição do que eu chamo, viu, professor Alessandro? Eu falei um pouco disso, inclusive aqui em São Paulo, quando concorri a governador. A direita civilizada, a direita com diálogo, uma direita mais unida. Porque se for uma tropa de choque mais ideológica, acredito que vai acirrar os anos, vão dar bons vídeos, vai dar notícia todo dia. Mas e a solução? E achar a verdade? E fazer as perguntas, sabe, ter legitimidade, ter credibilidade? Ou vocês querem as famosas? Eu lembro quando eu era moleque, eu conhecia a expressão, essa CPI vai acabar em pizza. Pô, ninguém quer que essa CPI acabe em pizza? Ou só em vídeos legais para o YouTube e outras redes sociais? A gente quer seriedade na CPI. Volto à resposta inicial, Luciana. Se polarizar e extremar a discussão na CPI, só vai atrapalhar a gente encontrar a verdade e punir, seja lá quem for, de direita ou esquerda, que tiver culpa no cartório nesse 8 de janeiro. Ô, Alessandro, o contexto aqui é que a gente já discutiu muito a CPMI, que até os fatos mais curiosos dessa CPMI, uma CPMI que atingiria diretamente a oposição, mas foi pedida o tempo inteiro pela oposição. E que não atingiria o governo, mas foi negada o tempo inteiro pelo governo. E aí a gente tem essa inversão, tudo muito confuso, mas que no final a concordância é de que vai ser um trabalho muito difícil, um trabalho, como diz o Poit aqui, de cassação de likes, minimamente, e as discussões que nós temos visto nesses primeiros 4 meses do ano
São discussões de envergonhar qualquer cidadão brasileiro no parlamento. Olha, acho que tem alguns aspectos que a gente pode levantar com relação a essa CPI. Em primeiro lugar, a CPI é um instrumento legítimo do parlamento, é um instrumento de oposição, é um instrumento de minorias, está previsto no texto constitucional brasileiro, está lá no artigo 58, parágrafo 3º. Para quem faz oposição é importante, num regime democrático a comissão parlamentar é importante, ela alimenta os debates, ela traz uma espécie de capacitação para os parlamentares na disputa política. Então, primeiro, tem valor a comissão parlamentar de inquérito. Toda comissão parlamentar de inquérito, desde que tocada de maneira responsável, tem valor. Em segundo lugar, quando se começa a discutir comissões parlamentares de inquérito, logicamente depende dos fatos, porque comissão parlamentar de inquérito deve ter um fato determinado e prazo determinado. E aí, logicamente, nesses debates, é óbvio que quem está começando um governo não quer começar esse governo com uma CPI, porque isso, logicamente, atrapalha, porque são os primeiros dias de governo. Né? Aliás, ninguém quer começar um governo com uma tentativa de golpe, também de maneira geral. Então, é sempre um problema, de maneira geral, você ter uma CPI no começo do governo. Isso leva, logicamente, a uma consideração específica do governo com relação à possibilidade de ocorrência dessa CPI. Por outro lado, né, a oposição vai querer a todo custo. E aí a questão da responsabilidade na utilização do instrumento entra em cena. Porque se, né, como bem disse o Vinícius aqui agora há pouco, se você começa, né, vou elencar, né, colocar a tropa de choque, meu time vai ser a tropa de choque, né, mais radical, e olha só, não é uma tropa de choque tecnicamente preparada simplesmente, é uma tropa de choque ideológica, como disse o Vinícius. E aí é um problema, porque a finalidade da CPI não é propriamente criar problemas a um governo X ou Y. A finalidade é investigar fato determinado com certo nível de responsabilidade e negociação com as forças políticas e diálogo democrático com as forças políticas. Se eu começo uma CPI dizendo que eu vou simplesmente radicalizar para criar problemas, etc., temos um problema aí. E por óbvio, como os fatos vão se desenrolando dia a dia, isso vai criar problema não só para o campo governamental, e eu posso falar aqui de governabilidade, eu posso falar de governança e políticas públicas, o cenário político de maneira geral, mas cria também problema para a própria oposição. Afinal, o 8 de janeiro foi, né, um parto feito pela oposição, ou melhor, por agrupamentos opositores. E aí você vai ter algumas coisas a serem explicadas também. E, logicamente, o governo tem todo o interesse que seja explicado esse fato, porque foi, literalmente, eu vou aqui sublinhar isso, uma tentativa de golpe, como disse o Lênio. Né? É uma tentativa de golpe, tem que ser tratado dessa forma. E por quê? Porque isso também leva à seriedade do fato. E não significa, se não tiver uma CPI, que as pessoas não serão responsabilizadas. Existe a esfera judicial para responsabilizar, a esfera criminal para responsabilizar as pessoas. Existem investigações internas dentro da administração pública. Ou seja, tem um arcabouço geral aí de responsabilidades e o próprio parlamento pode discutir internamente projetos de lei para tentar coibir esse tipo de situação. Agora, tocar uma CPI de maneira completamente ideológica só para, literalmente, atrapalhar o governo, em sentido geral, me parece um problema. Muito bem. Armando, são pagos com dinheiro público, os parlamentares estão no espaço público para investigar algo muito importante também para o cidadão brasileiro, algo que destruiu também os nossos espaços públicos e que custou dinheiro nosso. Eles vão ajudar nessa investigação ou eles vão acabar atrapalhando a pauta importante para o brasileiro e fazer ali a cassação de likes, como diz o Poit? Como eu falei no primeiro bloco, o Brasil não está andando, nós não estamos apreciando matérias importantes a serem votadas. E observem quantos dias nós vamos perder nessa comissão parlamentar mista de inquérito. E o próprio nome já fala, né? É mista. E depois eu vou explicar o porquê disso. Então, precisa ver se o custo dela, desses deputados e funcionários, etc., todos esses dias parados em cima da CPI, o custo, se nós pegarmos o quanto eles ganham ali, o pró-rata e dividirmos, se não vai pagar essa conta toda. A investigação deve ser feita, é fato. Mas nós não podemos trazer um teatro para a comissão, não podemos trazer um filme, um seriado. Não é isso. É lógico que quando o filho é bonito, todo mundo quer ser o pai, todo mundo quer aparecer,
Todo mundo quer o seu momento ali de espetáculo, claro. E esse é o papel da democracia também, não vamos negar. Agora, nós utilizarmos isso como cenário para que as pessoas apareçam. O que não se pode concordar é escolha, porque senão, como o próprio professor Alessandro Soares aqui disse, citou o número lá do artigo da Constituição, e eu também, como professor de direito penal, eu falaria, olha, a pessoa poderia escolher o seu juiz. E nós temos o princípio do juiz natural. Nós não escolhemos o nosso juiz, aquele que vai nos julgar, independente do fato, do crime praticado. Aquilo será um sorteio. Se eu escolhesse o juiz, eu vou escolher aquele juiz que tem uma ligação comigo, que joga bola comigo, tem uma relação, que mora no meu prédio. E isso não pode. E na CPMI a mesma coisa, né? Se nós escolhermos um lado ou outro, todo extremo é beira, é fato. Nós vamos criar uma polêmica muito grande, de um lado ou de outro. Agora, se for através de um sorteio, se for através de pessoas que tenham capacidade para fazer a instrução, porque a CPMI nada mais é, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, nada mais é do que uma instrução de um inquérito policial ou de um processo crime. Nada mais do que isso. Simplesmente, depois isso é encaminhado para quem tem direito e capacidade jurídica para aplicar uma pena, se for o caso. Mas essas pessoas não podem escolher quem vai participar, é um, é outro. Isso não tem cabimento nenhum. Sim. Como bem ponderou aqui os colegas que já falaram, nós teríamos uma polarização e não seria certo. Agora, que vai acabar virando espetáculo, eu tenho certeza disso. Lênio. Bom, todos estão de acordo aqui que é uma pataquada essa CPI, né? E tem um livro muito famoso chamado Crime e Castigo, e tem um personagem que é o Raskolnikov, né? Que mata a velha da pensão, a usurária, e depois diz: eu cometi um gesto extraordinário. Poxa, quem pediu a CPI foram os que cometeram um gesto extraordinário. Eles incentivaram o golpe, incentivaram o golpe, tentaram o golpe, pediram para investigar o golpe. Agora vão botar uma tropa de choque de pequenos Raskolnikovs que a cada dia dirão: nós cometemos um gesto extraordinário. Aliás, foi ali que se criou a expressão niilismo, né? E você faz as coisas sem nenhum arrependimento, sem nada, é como se existisse grau zero. Por exemplo, é o que acontece, por exemplo, com esta lista que foi nomeada, ou a pretendida tropa de choque do nosso grande filósofo contemporâneo, Valdemar, que, para colaborar com a democracia brasileira, ele vai lá para dialogar e diz que colocará uma tropa de choque. Ora, o Brasil está com problemas seríssimos, está com um processo de mais de 1.000 réus no Supremo. A cada semana se recebe mais 100 denúncias. Ou seja, tudo isso que aconteceu, ainda tem coisa para denunciar, evidentemente, mas já está no devido. E outra, não está em qualquer lugar. Concorde-se ou não, está na Suprema Corte. Tudo que se faz na justiça se reclama para a Suprema Corte. Recursos. Desta vez a Suprema Corte, ela mesma é a instância. E mesmo assim, se quer fazer uma CPMI para discutir aquilo em que as pessoas já são réus. Inclusive, um dos deputados indicados está na investigação. Realmente é muito difícil. O Dostoiévski faria um bom texto sobre o Brasil, né?